Olá pessoal, nós vamos iniciar agora uma série de 3 vídeos para a gente tratar das inovações na Lei de Probidade Administrativa, a Lei 8.429 de 1992. Essas alterações elas estão repercutindo bastante e elas são consequência de uma lei que foi recentemente sancionada e promulgada, a 14.230 de 2021, que trouxe de fato uma verdadeira reformulação na regulamentação da improbidade administrativa. E a polêmica que acabou se desenvolvendo com relação a essas inovações é que há, por parte de algumas pessoas, as críticas no sentido de que a lei foi amolecida, a lei se tornou menos efetiva para o combate à corrupção, teria, portanto, sido desvirtuada toda essa lógica da lei de probidade administrativa de combater os atos desonestos, de má-fé na administração pública. E o primeiro ponto que eu queria tratar aqui com vocês, talvez seja aquele mais importante, talvez também a inovação mais esperada pelo universo político, é a exigência agora para a configuração de qualquer ato de improbidade administrativa do dolo, e do dolo específico. Isso quer dizer que os atos que são negligentes, imprudentes, imperitos, já não são suficientes para que seja configurada a improbidade administrativa. Então agora, para que os agentes públicos sejam alcançados pela legislação, pela possibilidade de sanção por improbidade administrativa, é preciso que se demonstre, desde a inicial dessa ação de improbidade, o dolo específico, a intenção daquele agente público de violar a legislação, de lesionar o erário, enfim, é preciso demonstrar aqui a má-fé. É preciso demonstrar aqui que aquele agente é de fato desonesto, que aquele agente é de fato ímprobo. Então não basta aqui a configuração de uma mera irregularidade, de um mero erro, de uma mera ilegalidade. Isto ainda pode ser punido, mas por outras vias que não seja a lei de probidade administrativa. Porque, afinal de contas, essa lei ela promove sanções e sanções graves, sérias, que podem chegar, por exemplo, à suspensão dos direitos políticos. Então, esses direitos, que são direitos fundamentais, previstos na Constituição, não podem ser suspensos por qualquer ato. O objetivo do legislador, inclusive do legislador constituinte, quando tratou da improbidade administrativa, era justamente alcançar e punir aqueles agentes desonestos, aqueles agentes que violavam a legislação de maneira grave, que violavam gravemente o ordenamento jurídico, que tinham a intenção de cometer essas infrações. Nunca foi o objetivo do legislador constituinte e do legislador ordinário alcançar, punir aquele agente público que simplesmente é ignorante, que simplesmente comete um erro de avaliação, aquele gestor público que, por alguma razão, deslizou no cumprimento de tantas normas, e que são muitas as normas, mas que não tinha a intenção, que não tinha a vontade de causar uma lesão ao ordenamento jurídico, uma lesão ao erário. Então, esta é talvez a principal novidade da lei de improbidade administrativa, e é uma importante novidade, né? Claro que pode existir a narrativa de que o universo político está dando uma resposta por conta dos escândalos de corrupção e do aumento do combate à corrupção que aconteceu recentemente, mas eu enxergo de um outro lado. Eu enxergo que aqui, de fato, se vai alcançar aqueles que merecem ser punidos pela lei de improbidade administrativa, mas não vai alcançar aquele que simplesmente desconhece a legislação ou aquele que não tem a capacidade técnica suficiente para exercer uma função pública, mas que ainda assim foi escolhido por alguma razão, seja pelo voto, ou seja para nomeação para algum cargo de comissão, ele foi escolhido para exercer uma função, ainda que não tivesse essa capacidade técnica. Então, eu acho que aqui as coisas estão sendo colocadas no lugar. Então, nesse ponto de vista, o nosso parlamento foi bem e atendeu, inclusive, aos clamores que já existiam, inclusive da academia, né, daqueles estudiosos do direito que defendiam que justamente essa punição ou essas punições da lei de probidade não deveriam ser atribuídas em qualquer situação,
contra qualquer agente, como a gente via por aí, ocasionando inclusive o fenômeno chamado apagão das canetas, né? Ninguém tinha coragem mais de tomar decisões na administração pública e decisões sérias por medo da punição que poderia acontecer, inclusive muitas vezes injustamente, por um anseio exacerbado do Ministério Público de perseguir agentes públicos e de punir a qualquer custo esses agentes públicos. Então, essa é a primeira novidade que eu queria tratar com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Não esqueçam de curtir, de comentar, de se inscrever no canal, clicar no sininho, enfim, dar essa força para que a gente possa propagar essas informações para cada vez mais pessoas. Valeu, gente!